está ao vivo. Agora eu espero ele entrar e chamar ele. Consegue chamar? Adicionar. Avisa. Eu vou fazer um negócio ao vivo aqui agora. Peraí. Adicionar um convidado e aqui, né? Calma, deixa eu te ajudar. Ó, galera. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Tá, quando ele entrar eu entendi. Ele vai mandar aqui. Galera do Aracnídeos. Calma, Sofia. Deixa eu chamar. Aí. Aqui, né? Ô, amor. Eu tinha que aparecer aqui, né? Se ele já não entrou. Procurar Roma. Calma, Sofia. Sai. Cancelar. Vê se ele não tá por aqui já. Rodrigo. Ok. Não, teu professor de salão entrou. Fala, meu. Agora sim. Adianta, né, cara? Isso aqui só obedece o professor mesmo, não tem jeito. Viu? Pode ser algum problema de conexão aí que de repente não estava conectando. Aconteceu o mesmo com o Gilbert, cara. Eu tive que fazer assim também para conseguir com o Gilbert. Com certeza é aqui. Eu vi a live do Gilbert ali, e aí eu vi que vocês tiveram que fazer a mesma coisa. Não, mas tranquilo. Tu pode... Vamos assim, ó. Como a gente diz, não tem roteiro, não tem nada. O nosso único roteiro é o... Até vou escrever no comentário, se tu quiser fixar o comentário aqui, para a galera que entrar ver do que é a fisioterapia, do que é a... Fixar comentário. Isso. Acho que tu cortou. Tu me escuta bem? A minha assistente está me ajudando aqui. Sofia, tem que dar um cursinho para ele, Sofia. Agora deu, ó. Agora show. Muita categoria dessa guria. Tu escuta bem, eu tô te escutando bem. Às vezes dá uma cortadinha assim, mas no geral eu consigo ouvir bem. Tá travando mais ou menos a tua, assim, mas tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, bora. Então é o seguinte, Jeff, deixar tu primeiro te apresentar para a galera, né? Eu antes fiz uma breve apresentação tua, então deixar tu te apresentar para a galera que está entrando aí, e depois eu falo um pouquinho de mim também, da minha apresentação, e aí a gente já segue com o nosso papo aí. Legal. Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Jefferson Barossi, sou formado em fisioterapia há 22 anos já, né? Já tenho um tempinho de estrada. Fui professor da Universidade Fevale por 13 anos no curso de fisioterapia, onde eu coordenei por um bom tempo o projeto de fisioterapia desportiva. Fui fisioterapeuta do Esporte Clube Novo Hamburgo, do Aimoré de São Leopoldo, do JR Futsal aqui de Novo Hamburgo. Trabalhei muitos anos com as equipes universitárias da Universidade Fevale em todas as modalidades, basquete, handebol, vôlei, futsal, futebol de campo. E conheço bem esses joelhinhos aí com quem eu estou falando. É verdade. Eu conheci o Jeff, então, o pessoal do Jeff que está entrando não me conhece, meu nome é Rômulo, sou treinador de futebol, professor de educação física, e esse cara aí, como eu disse lá no início, quando eu iniciei a live pelo meu perfil, ele e o Dudu, assim, é o que fazem eu caminhar hoje, e o Salvador, né? São os três que fizeram caminhar hoje ainda. Eu brigo muito com eles. Até foi difícil. Não, os joelhos, né? Eu tava tratando com o Jeff até uma lesão, uma cirurgia, né? Que a gente ainda tá em tratamento, só que não consegui mais ir em função da pandemia, deu aquela pausa, aí eu já agora tem que
passar um dia lá para fazer uma avaliação de novo, né? Porque tá complicada a coisa. Não, mas vamos dar um jeito nisso. Uma hora a gente consegue encaixar certinho. Cara, e como eu te convidei, uma honra primeiro estar falando contigo aqui na live para poder deixar registrado para a galera também. É um tema, eu acho, muito bacana para hoje em dia a gente falar, porque hoje várias matérias foram surgindo nessa semana. Eu vi que tu compartilhou uma dessas matérias, compartilhou, que foi do futebol alemão, da volta do futebol, né, das lesões, né? Incidentes de lesões na primeira rodada, lá na volta pós-pandemia. Exatamente. Então eu queria te fazer a pergunta, nesse primeiro momento, assim, a primeira pergunta é qual a tua recomendação, para que a galera, tanto do esporte amador, que daqui a uns tempos vai voltar a se jogar o futebol de sábado à tarde, no meio da semana, né? E quanto dos clubes profissionais, que recomendação tu dá hoje para a galera que está parada, de exercício, trabalho, alguma coisa que essa galera pode fazer em casa, né? Para que possa voltar mais perto, assim, do que é a condição ideal para estar jogando, né? Rômulo, o que a gente tem que levar em consideração alguns fatores, tá? Primeiro, assim, essa longa inatividade, essa longa parada, ela não nos ajuda em nada, porque isso serve como um destreinamento. É a mesma coisa com aquele atleta profissional quando ele chega em final de temporada e ele entra de férias. Literalmente foi isso que aconteceu nesses dias todos aí. Então o pessoal está muito desacostumado, está destreinado. Tem que começar a entrar em ritmo de treino novamente, mas isso gradativamente. O que se viu no final de semana aqui no campeonato alemão agora, né? Em 6 jogos foram 8 lesões. A que se atribui isso, né? Até eu fiz uma brincadeira com outro colega, o Vinícius Ferreira, que é fisiologista lá de Tramandaí, Imbé, Capão e arredores ali, que eu tinha resposta para ele. Na verdade, é justamente isso, é esse destreinamento. E o que acontece que provavelmente deve ter acontecido digamos, nessa intertemporada forçada? Se fez muito pouco trabalho de especificidade dentro da prática esportiva, né? O que é a especificidade do futebol? É o domínio, é o passe, é o chute, é a conclusão a gol. Talvez tenha se focado um pouco mais na condição física, e os atletas ainda não estão em fase de soltura, como a gente costuma dizer, né? Podem estar um pouco travados. Às vezes pode ser um pouco de falta de treinamento de força também, porque há que se entender o seguinte, necessita-se força para jogar, né? Tanto força para execução de movimentos, quanto força física, de contato. Se tu não tem isso, muitas vezes tu tenta superar esse limite e tu não consegue. E isso provoca lesões. A maioria das lesões não foram por trauma direto, e sim foram lesões musculares, né? Então, há que se ressaltar que existe esse componente de trabalho muscular específico. Se esse componente não for bem feito e essa volta for gradativa, isso pode ser um fator complicador. O que eu imagino que deve ter acontecido no campeonato alemão? Poucos amistosos, os times rodaram um pouco, jogaram pouco, tiveram pouco tempo de treinamento nesse sentido, e o resultado é esse, né? São lesões em sequência. Eu não sei nem se teve amistoso, né, Jeff? Porque a gente não viu matéria. Com certeza não. A gente não viu matéria disso, de amistoso, assim, né? Então, e até teve uma lesão, foi no aquecimento, né? Então nem foi durante o jogo. Veja bem, um cara sofreu uma lesão no aquecimento, isso significa dizer, a lesão ocorreu naquele momento, provavelmente ele já vinha né, a curva já vinha ascendente nesse sentido e culminou com um aquecimento mais pegado, ansiedade e outros fatores que são comuns no futebol, e acabou acontecendo a lesão. Mas tu tinha me perguntado o que o pessoal, os amadores, o pessoal de sábado à tarde, enfim, o que eles podem fazer. Nós não podemos comparar as duas coisas, né? Então, o futebol amador, ele nada tem a ver com o futebol profissional. O que o pessoal está fazendo, a maioria das pessoas estão fazendo nesse período de pandemia? Estão cuidando da sua saúde, estão lá, alguns em isolamento, outros estão trabalhando, né, com alguns cuidados, mas fisicamente a maioria das pessoas está se cuidando pouco. Isso vai ser um fator complicador. Hoje eu brinquei com um paciente meu lá na clínica que quando voltar ao futebol de sábado de tarde a clínica vai encher. Isso vai ser inevitável.
Vai ser uma lesão em cima da outra, porque os cuidados são totalmente diferentes do que se acontece no futebol profissional. Se acontece lá, imagina no amador, né? Então, Sim. as academias não estão trabalhando num ritmo normal para que as pessoas possam retomar também o seu ritmo de treinamento. Quando muito se vê as pessoas caminhando na rua, dando um trotezinho, uma pedalada, que para se manter fisicamente ativo. Isso não quer dizer que essa pessoa pode voltar numa prática esportiva, né? Então, existe uma série de fatores aí. Eu endossaria o que a maioria dos profissionais da área da educação física fala. Tem que se fazer um trabalhozinho de ganho de massa muscular, de força, de resistência, para ter o mínimo de condição para voltar a jogar. Isso seria o mínimo, né? Não, perfeito. Até assim, Jeff, falando para a galera que está chegando e está entrando, geralmente eu consigo, porque como eu que te convido, vamos dizer assim, para a live, eu consigo geralmente fixar perguntas da galera ali para que tu responda, tá? Então hoje eu não consigo fazer isso. Aí eu se tiver alguma aqui, eu faço aqui também, daí a gente já emenda nisso. Assim, algumas coisas, então quando tu tá falando, eu tô mexendo no celular, tô lendo algumas coisas para poder te perguntar. Eu vi assim, só que passa muito rápido. Eu vi algumas coisas, por exemplo, eu vi o Paulo falando que o atleta que se cuidar fora do clube, que se cuidou fora do clube esse tempo todo, não parou, vai voltar certamente melhor que o outro, né? Ele também pergunta se as 5 substituições veio para ficar. Tá? Então são duas questões. O atleta realmente, o atleta que não parou, que aquele que o clube disponibilizou a treinamento, que ele fez em casa, um mínimo de treinamento possível, e o outro que não fez nada e está voltando agora, vai chegar simplesmente para treinar. Porque tem esses casos, tem o atleta que está treinando, mantendo, fazendo uma corrida, fazendo uma esteira, dando o seu jeito, né? Sim. E outros que não. Por exemplo, eu vi o Alexandre Pato falar que ele pediu o campinho da casa dele, do condomínio dele, para que ele possa fazer movimentos com bola. Certamente isso está um pouco mais à frente dos outros, né? É aquilo que a gente falou, a especificidade, né? O jogador de futebol precisa estar com a bola no pé, precisa estar trabalhando, ele precisa ter contato, ele precisa ter ritmo. Isso, sem dúvida alguma, interfere diretamente no resultado. Quem consegue fazer isso, entre aspas, pula um pouco na frente. Não que isso seja determinante, mas com certeza se leva uma certa vantagem, sim. O Léo Modesto também fala, as coxas finas sofrem, né? Que é o trabalho de força que tu acabou de falar antes ali, né? Eu é que sei, né? Exatamente. Tem aqui também o Gustavo Kremer, abraço, professor, muita sabedoria. O Michel também está na live, o Renin lá de Criciúma, esse foi um grande, famoso ponteiro esquerdo de antigamente, também está aí presente. Bastante gente que vai passando, alguns eu não consigo pegar. Mas, enfim, se a galera tiver alguma dúvida, bota a pergunta ali, a gente tenta salvar aqui para responder. E, Jeff, te faço uma outra pergunta, assim. Fisioterapia desportiva, para a galera que está entrando, que não conhece essa relação. Por que uma pessoa que joga futebol, que joga vôlei, que joga basquete, que faz um esporte em si, mesmo uma corrida, por que ele tem que procurar um fisioterapeuta desportivo e não só, por exemplo, em qualquer clínica de fisioterapia? Qual a diferença desse trabalho do cara que é especialista nessa área? É porque a resposta é simples. O especialista em fisioterapia desportiva, ele vai trabalhar aqueles movimentos que o atleta executa dentro de quadra. Ou ele vai trabalhar, pelo menos, dentro da proximidade daquilo que ele executa na quadra, no campo, enfim, de uma forma geral. Por exemplo, reabilitar uma lesão, curar um estiramento muscular, uma lesão ligamentar, todos nós vamos fazer isso, né? Nós vamos lá, ultrassom, laser, mobilização articular, técnica de ganho de massa muscular, etc. Mas o trabalho de propriocepção, a especificidade do esporte, isso tem que ser um trabalho feito por fisioterapeuta esportivo. Porque senão seria fácil, né? Eu costumo falar uma coisa aqui, que a maioria dos profissionais da fisioterapia ficam até assim comigo. Cara, se tu tiver uma lesão, se tu ficar 30, 40 dias em casa, tu vai curar aquela lesão. Não precisa da fisioterapia para isso. Para que tu precisa da fisioterapia? Para cicatrizar adequadamente aquela lesão e para que tu não tenha novamente uma lesão. E isso tem que ser feito, porque com certeza essa pessoa vai ter uma nova lesão, que a gente chama de recidiva, se ela não fizer um tratamento adequado, né? O nosso organismo se encarrega da cicatrização e de curar os nossos problemas, né?
Se nós tivermos todos anticorpos contra o Covid, aí cedo ou tarde não vamos ter problema. Mas então, o que que acontece? O fisioterapeuta esportivo, ele entra nessa parte, na especificidade, no treinamento específico de cada modalidade, simulando situações que aquele atleta faça ali dentro daquele espaço nosso, para que ele possa fazer lá no campo também. Não são raras, e não foram raras as vezes que eu tive que ir para campo trabalhar com atleta, isso é normal, monta lá situações de jogo, exige dele ao máximo para que quando ele volte a desempenhar a sua atividade, ele não tenha problemas, né? Sim. Tu ainda me escuta bem? Sim, tá perfeito. Tá, é que o teu som ficou, para mim, ficou baixo, mas é que entrou uma ligação, eu desliguei aqui, então deve ter sido isso. Uma pergunta aqui, ó, do meu colega André Folfard, fomos colegas no Liderato. Essa que eu ia fazer. Lá em que ano foi isso, né? Porque faz tempo. Quais seriam as recomendações para alguém que está sedentário e perdeu peso e quer superar problemas com lesões antigas por prática desportiva? Bom, isso é uma pergunta interessante, né? O perder peso e voltar a uma atividade esportiva, muitas vezes tem relação, as coisas são interligadas. Tem muitas vezes que opta por diminuir o seu peso, aumentando o seu nível de atividade esportiva. Às vezes não. Às vezes a pessoa lá, por alguns outros fatores, às vezes redução bariátrica, cirurgia bariátrica, por outros aspectos, a pessoa começou a perder peso rapidamente. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa procurar um profissional adequado, né? Nesse caso, seria um profissional de educação física, fazer uma avaliação adequada e começar a fazer um treinamento programado e progressivo. Não basta essa pessoa botar um tênis, pegar uma bicicleta ou pegar uma bola com seus amigos e começar a fazer uma atividade achando que está fazendo alguma coisa, né? Então, isso existe diferença. O correto é sempre procurar um profissional adequado e, a partir daí, traçar uma metodologia de treinamento para que se consiga evoluir dentro daquilo e não sofrer lesões. Porque senão seria simples, né? A pessoa bota um tênis, bota um calção, não, vamos lá fazer uma prática esportiva. Se eu fizer uma horinha de trabalho lá, vou estar perdendo meu peso, vou estar mantendo a minha condição? Sim, eu vou. Só que a gente não sabe se isso ali pode proporcionar uma lesão ou não, depende da intensidade de cada um, tem N fatores, né? Então é sempre trabalhar com um profissional adequado. Essa é a minha recomendação, né? Tu me escuta bem, que eu botei o fone que eu estava te escutando muito baixo. Não, tá perfeito. Tá. Em cima disso que tu falou, eu vou te relatar, não vou citar o atleta, tá? Porque eu conversei com ele, talvez a gente faça uma live, aí ele não disse que eu não podia falar, mas eu também não quero citar o nome para não expor, mas teve um atleta que está na Europa e é goleiro, e ele treinou em casa. Ficou parado, deu a pandemia, ele treinou em casa, ele treinou bastante, goleiro, né? Eu citei o goleiro, porque tu vai conseguir entender depois também, a galera também. Quem mais treina, né? E aí ele treinou em casa, tá? Daí fazia ali na garagem de casa, pegou os aparelhos do clube, fez com algumas orientações do clube, claro, e ele já é um cara experiente, tudo. Claro. E beleza, começou o treinamento efetivo de campo, liberaram, foi questão de uma semana, se não me engano, lesão me fugiu o nome agora. Deve ser na posterior de coxa. Não, tendão de Aquiles. Fugiu o nome, eu tava com a mão aqui. Tendão de Aquiles. Tá? E até veio, porque eu vi que o Pablo estava na live, e veio a lesão do Pablo e não me viu o nome. Que o Pablo também acabou se lesionando, tá fazendo... Já fez cirurgia, né? Tá pronto para entrar para enfermaria. Isso aí. Então, mesma lesão, tá? E aí eu conversei com ele, não sabia disso, eu conversei para convidar para uma live, e ele me disse, Romulo, tô aqui, tô só tratando, tô treinando, 7 meses a princípio é para ficar parado, e aí tu vê, nisso que tu falou, um atleta com todo um aparato de um clube, um clube da Europa, né? E ele acaba voltando ao treinamento e se lesionando, né? Então... assim, ó, aproveitando o teu gancho já, é importante que se diga o seguinte, né? Quando a gente está falando de alguém que é profissional, que já vem de anos de prática esportiva, né? Como tu citaste aí, que ele já tem uma idade um pouquinho mais avançada dentro do esporte. Não é da idade avançada, ele é um cara experiente por ter jogado bastante, mas ele não é tão... Sim, tem vivência no esporte, mas... Eu até vou dar uma procurada na internet para ver a idade dele, para te dar esse dado, mas eu acho que ele não tem, olha, não sei se ele tem 30 anos.
Mas tem, assim, ó, às vezes a gente procura explicações e muitas vezes não existe, tá? Existem fatores que são genéticos de cada pessoa, né, que predispõem a algumas lesões, né? Daqui a pouco a espessura do tendão dele era um tendão de espessura mínima, pode ser que ele tivesse com um déficit de flexibilidade e de repente num momento de impulsão, de arranque, ele forçou demais aquele tendão e teve a ruptura. Pode ser que ele tivesse microlesões naquele tendão vindo de muito tempo já. Sim. E culminou com esse momento de destreinamento e quando retomou o treinamento forçou além do devido. Então tem N fatores, né? Essas lesões aí vão ser inevitáveis, tá? Que se diga Sim. de passagem, isso não vai ter como evitar. A incidência de lesões vai lá em cima nas competições agora, né? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter e que os clubes devem ter de uma forma geral, né? Aí entra a importância dos departamentos do clube, né? Preparação física, fisioterapia, fisiologia, nutrição, departamento médico, todo mundo integrado lá para o prol do atleta poder render o melhor e sem problemas maiores, né? A comunicação nesse momento ela é fundamental, né? Pesquisei aqui, já fez 27 anos. Não, tá no auge da... Sim. Então digamos assim, ó, incomum não é, tá, Romulo? Entendi. Mas acontece, né? Então, às vezes é fatalidade, né? Às vezes a gente procura associar, casar com uma coisa ou outra e é fatalidade. Sim, exatamente. E eu fiz uma live com a Luana, não sei se ela tá aqui, mas certamente ela vai olhar depois. E a Luana, até eu fiz sábado, às 10 da manhã, um treino com o pessoal do Magnus Futsal, que estão fazendo ao sábado às 10 horas da manhã pelo YouTube. E aí eu olhei, eu vou fazer. E fui, ela fez bastante correções, assim, de movimentos. Depois ela viu a live, me falou o quanto é importante, né? Essas correções que tu faz bastante na tua clínica ali, incomoda a gente bastante, dizendo, faz o movimento direito, né? Aquela salvadinha na força, né? Aquela que tu dá uma salvadinha na força, mas não fazer tanta força, né? E aí tu faz direito. O quanto isso também é importante na hora que do treinamento, o fisioterapeuta participar desse olhar do treinamento, né? E não só no momento da lesão, mas no momento que o atleta tá apto a jogar, o quanto é importante essa função do fisioterapeuta junto com essa preparação física para que, até mesmo assim, né, Jeff, isso eu estou te falando porque não é procurar tanto o Jeff, profissional de fisioterapia, o Rômulo, profissional de educação física, a academia, só quando tem uma lesão, né? Tu também pode fazer um trabalho preventivo na semana, né, para corrigir algumas coisas, né? Na verdade, assim, ó, a gente usa muito esse termo trabalho preventivo, né? Aí na primeira semana, na segunda semana, o jogador vai lá, teve uma lesão. Onde é que foi o nosso trabalho preventivo? Foi pro beleléu, né? Só que assim, ó, a gente tenta fazer o melhor para minimizar a incidência dessas lesões. Ocorrer ou não, tem uma série de fatores. Às vezes o cara tá jogando lá um futebolzinho num gramado irregular, o cara pisou num buraco, não existe milagre, né? Sim. Claro, isso aí não vai acontecer no Beira-Rio, né? Talvez na Arena sim tem uns buraquinhos a mais lá. Mas isso acontece, são fatores intrínsecos. O trauma direto no esporte, por exemplo, é outro fator, né? O cara vai lá, sofre um contato físico, um deslocamento no ar, quando ele vai colocar o pé de apoio no solo, ele sofre um desequilíbrio e acontece uma lesão, né? Eu tô vendo uma outra pergunta aqui agora do Paulo Selsler, isso. Ele sei de um caso que ocorreu um cisto no joelho. Isso pode ocorrer por esforço demasiado? Isso é relativo, tá, Paulo? Porque normalmente os cistos no joelho, que eles se localizam na região posterior do joelho, que a gente chama de cisto poplite ou cisto de Baker, ele vem sendo causado ao longo dos anos. É um desgaste da cartilagem. E esses fragmentos da cartilagem, essa raspa, digamos assim, ela tem que se depositar em algum lugar. Ela vai se posicionar lá atrás do joelho, formando um bolinho que muitas vezes, em decorrência de um esforço físico demasiado, ele fica sintomático. Tem gente que incomoda bastante. E quando é que a pessoa incomoda? Quando ela tenta flexionar o joelho, tenta dobrar o joelho, e ele sente aquela dor lá atrás do joelho, assim. Muitas vezes é esse cisto poplíteo aí. Tem pessoas que têm, e é assintomático, nem sabem que tem. E outras que vão saber que tem quando eles fizeram um exame do joelho por algum outro fator lá e apareceu aquele cistozinho lá. Se ele não está incomodando, ok, deixa quietinho.
Em casos mais graves, às vezes um procedimento de limpeza ali é necessário, né? Tá, seguindo nessa do Paulo, até para auxiliar ele, a pessoa que teve, deve ser um amigo dele, alguma coisa, e tratamento para isso, fisioterapia, ajuda. O que a gente tenta fazer, né, Rômulo, dentro da fisioterapia, né? A gente tenta, através de algumas técnicas de eletroterapia, e muitas vezes a recuperação de uma lesão também é muito baseada no reforço muscular. Por que isso aconteceu ao longo dos anos? Todos nós vamos ter processo degenerativo cedo ou tarde. Né? Desde que a gente nasce, a gente vem tendo um desgaste, né? Isso é natural. Quem faz a prática esportiva, quem corre, quem pedala, quem coloca impacto nas suas articulações, tem esse processo mais acentuado, mais rápido. Isso é um ponto que não tem discussão. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão para a prática esportiva e elas não têm uma força de estabilização das articulações adequada. Ou elas têm lesões ligamentares, ou elas têm lesões meniscais, ou a cartilagem dela vem sofrendo progressivamente devido a isso. Isso é muito comum na cartilagem atrás da patela, né? Que é a famosa condromalácia, que muita gente tem, aquela dorzinha atrás do joelho que às vezes incomoda, principalmente quando o cara vai flexionar e vai subir novamente, ele sente aquela agulhadinha no joelho ali. Então, o fator principal ao longo dos anos é um bom grau de força muscular e o repouso associado à prática esportiva. Se o cara acha que todo dia ele fazendo alguma coisa é melhor do que fazer dia sim, dia não, ele está enganado. Ele tem que fazer dentro da sua possibilidade. Isso sim é o adequado. Porque muitas vezes ele já vai cansado com o exercício, mas ele está tão condicionado em fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa hoje, não posso ficar sem fazer nada. E nem sempre isso é o correto, né? Então, o que a gente precisa fazer é uma boa avaliação desse paciente, verificar o que está causando aquilo. Às vezes ele está com um pouquinho de excesso, né? Às vezes não precisa nem de fisioterapia. A gente deixa o paciente ali, dá uma maneiradinha, dá uma descansadinha um dia ou outro aqui e a coisa começa a melhorar. Às vezes não precisa nem intervenção. Sim. Então, tá aí a dica. Repetindo, né? Se a galera precisa de estar com alguma dúvida, um amigo pergunta, alguma coisa assim, a gente faz a pergunta, a gente responde. Eu vi, acho que entrou aqui também, acho que é a Márcia Coelho. A Márcia também. A Márcia também, né? Ela é vôlei, né? Sim, a Marcinha é filhote meu da fisioterapia esportiva, tá lá no Chile. Beijo, Márcia. Acho que foi ela que entrou, deu um olá aqui para nós. Tem uma galera também aqui do pessoal que estudou comigo no Liberato, que está online aqui. Mandar um abraço para aquele pessoal lá. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp aqui. As discussões são acaloradas aqui em termos de política e Covid e tudo mais. Mas, enfim, um abração para a galera aí. A galera tá aí. E uma outra dúvida, assim, que eu acho que a galera tem bastante também, Jeff, que é bom a gente falar para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, assim, o quanto é importante na tua visão estar adequado ao treinamento, né? Eu vejo muita gente, principalmente agora, isso foi um dos temas até que eu usei com a Luana também, muita gente treinando assim, não dá para dizer de qualquer jeito, por exemplo, não tá com uma roupa adequada, não tá com calçado adequado, ou, sabe, tá fazendo um trabalho de salto num piso duro, né? Então, o quanto tu entende isso, essa importância, e até mesmo para questões de lesões, né? O quanto isso interfere numa lesão, o quanto isso pode agravar uma lesão, ou pode vir a ter uma lesão, né? Essa parte de não tá com material adequado para treinamento. Veja bem assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, é melhor eu fazer alguma coisa de qualquer maneira do que não fazer nada. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem que fazer de maneira adequada. Você não vai fazer uma caminhada, uma corrida no asfalto ali, num piso duro, sem ter um tênis com amortecimento de impacto. Né? Você não vai fazer uma atividade esportiva num local frio sem ter um agasalho térmico que te possibilite fazer aquela atividade com um pouco mais de segurança. Né? Você não vai fazer, por exemplo, uma atividade que te carece, por exemplo, numa temperatura muito alta no verão, sem ter uma hidratação adequada. Então, são cuidados mínimos que a gente toma para que tu possa fazer uma atividade adequadamente. E, claro, além desses cuidados mínimos, é ter pelo menos uma noção mínima de treinamento, né? Tem muita gente que já é rato de academia, que já é acostumado a treinar, que já tem uma boa noção disso, né? Mas tem pessoas que não. As pessoas, como foi a pergunta que o André fez antes ali, um colega meu do Liberato,
eu perdi peso e eu gostaria de iniciar uma atividade, o que eu vou fazer? Sim. Cara, tu tem que procurar o profissional adequado, entendeu? Às vezes a Uhum. gente sabe que são N fatores, às vezes é o financeiro, às vezes é tempo, às vezes é filhos, enfim, mas a gente tem que achar uma forma adequada de treinar, porque senão as lesões é questão de tempo, né? Então, Sim. eu brinco muito com isso, que quando eu vejo as pessoas fazendo exercício à la louca, cedo ou Uhum. tarde alguém vai bater na minha porta lá na clínica, porque Sim. é inevitável, né? Então as pessoas acham que fazer atividade física pode fazer de qualquer maneira, não é assim que funciona, né? Então precisa de um certo cuidado aí. Isso é importante. E tô falando um pouquinho mais de ti, assim, pra galera que tá entrando, muita gente, a live entra, sai, volta, né? Até eu vi que o pessoal da Euro ali, que é um grupo de empresários, botou voltei, né? Então, o que te apresentando assim, tu, Aimoré, trabalhou no Aimoré, né? Quais os clubes que tu já trabalhou? Aimoré, eu vi. Eu no futebol, assim, no futebol e no futsal, né? Uhum. Na verdade, assim, ó, eu tenho uma vida longa já dentro da fisioterapia, mas também tive alguns aninhos de esporte praticando, digamos assim, né? Então, minha Sim. vida dentro do futebol e do futsal, ela já é de muitos anos, né? Inclusive, um dos motivos que me levaram a estudar fisioterapia foi uma lesão no meu tornozelo, que eu, infelizmente, não consegui curar, ou felizmente, né? De repente, eu fiz um bem pro meu time, e eu fui estudar e deu no que deu. Mas eu tenho muitos anos de trabalho no futebol já, com tanto Aimoré, Novo Hamburgo, no JR, somando só no JR são 6 ou 7 anos, no Novo Hamburgo eu tive 3 anos, no Aimoré, entre idas e vindas foram 3 ou 4 anos também, nas equipes universitárias da FEVAI lá foram mais de 10 anos trabalhando com esse pessoal, cuidando Sim. de cento e poucos atletas universitários, né? Cada um dentro do seu nível, profissional, universitário, a gente sabe que tem diferenças, mas são atletas, né? São indivíduos que treinam de Uhum. qualquer maneira. Então, e eu trato muitos atletas que me procuram, às vezes, lá na clínica, vindo de outros locais, né? Há pouco tempo eu Sim. estava com um atleta aqui de Novo Hamburgo mesmo, lá do Gaúcho de Passo Fundo. Outra vez eu estava atendendo um rapaz que joga basquete, que mora na Espanha, está treinando lá na Espanha. Então, o pessoal me Sim. procura, por indicação, às vezes, né? Por conhecimento já, de saber que a gente está um bom tempo aí na prática. E assim a gente vai levando, né? Ó, o Joel falou em futsal, apareceu o Joel, lembra o Não, Joelzinho? esse conhece. Esse aí conhece, esse aí me carregou alguns anos. Eu também carreguei ele. É isso aí, Joelzinho joga muito, joguei o futsal, tive o prazer de jogar com ele também. Grande, grande jogador. O... Outra coisa que a gente tem que falar, sim, Romulo, aproveitando o gancho já em relação a essa questão de Uhum. lesões, tá? Muitas vezes o cara faz academia, o cara tá treinando direitinho e acontece uma lesão com ele. E aí o cara, pô, entra naquele mental psicológico, né? Cara, eu fiz tudo certinho, coisa e tal, como é que eu fui me lesionar? A gente precisa saber o que é esse certinho, né? Muitas vezes o Uhum. cara tá lá todo dia treinando, o cara tá estressado do trabalho. Isso aqui, ó, o mental Sim. influencia direto na questão das lesões. Se tu não estiver bem aqui, se o cérebro não está comandando bem, é um fator de predisposição de lesão. Então a pessoa precisa estar bem alimentada, a pessoa precisa estar bem descansada, a pessoa precisa estar fazendo o seu reforço muscular adequado, fazendo seu treinamento aeróbico, anaeróbico, tudo certinho, para que ele possa ter um bom desempenho. Aí alguém pode me perguntar aí, pá, cara, mas eu jogo no meu sábado de tarde, como é que eu vou fazer tudo isso? Não necessariamente que tem que fazer tudo isso, mas que tu tem que pelo menos o mínimo de cuidado. Academia todo Sim. mundo tem que fazer, né? Ou um Uhum. trabalhozinho daqui a pouco com o personal, ou um trabalhozinho um pouquinho mais individualizado dentro da academia, é inevitável, tem que ser feito, né? Sim. O cara não vai querer jogar um futebol, um handebol ou um basquete com sobrepeso. Isso é uma Uhum. predisposição para lesão grande. Ah, eu não posso jogar? Não, pode jogar, mas joga dentro do teu ritmo. O problema é quando envolve o fator competitivo junto. Sim. Aí a coisa muda de figura, entendeu? Tu tá lá pelo teu lazer, brincando, batendo uma bolinha, sem estresse, ok. Isso é outra história. Agora, quando entra um pouquinho de resultado, daí é complicado, né? Abração pro meu amigo Luciano lá de Gramado, grande colega. Isso, o Luciano acabou de mandar um abraço pra ti aqui. O, o Pablo tá falando aqui, ó, Jeff, vai me deixar novo pra gente jogar junto o ano que vem, hein? Já, Confio sim, nele. já me botou na responsabilidade, já me queimou de largada. Já quer Pressão. já quer que pro ano que vem já aí, ó, entendeu? Mas isso é legal, Jeff, assim, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu tive em 2009, vamos dizer assim,
uma lesão de joelho, e aí a gente foi tratar lá na Fevale, né? Tu trabalhava na instituição, tinha um projeto de futebol e fisioterapia. Aquele projeto da Fevale, que hoje ele existe, mas eu acho que com muito menos recursos, né? E equipes e tudo mais, aquele projeto da Fevale é o que o clube precisa ter, né? Em tudo que tu falou. A gente tinha nutricionista, a gente tinha psicologia, a gente tinha o trabalho de academia, a gente tinha a fisioterapia, né? Tinha quiropraxia, tinha todos os recursos para nós ali, assim, que a gente pudesse ser atendido, né? Os atletas. Então, é bem isso que tu falou, esse conjunto que tu falou, né? E mais ou menos nas minhas lives eu estou procurando ter esse conjunto. Eu fiz a psicóloga com a Suzy Fleury, ela falou muito dessa parte mental, assim, do atleta, né? Citou exemplos de pessoas que deixaram de jogar ou perderam o rendimento por causa realmente da questão mental, né? E contigo agora da fisioterapia, a gente tá bolando uma com nutricionista também para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação, né? Então, é bem isso que tu falou. E é uma das coisas que eu digo muito assim, não espera se lesionar, né, Jeff? É isso que eu tô dizendo, não espera se lesionar para procurar o profissional, né? É que aquelas coisas, né, Rômulo, o que as pessoas às vezes precisam entender? Eu só vou precisar de fisioterapeuta quando eu estiver lesionado. Eu só vou precisar fazer um trabalho com um personal ou com um educador físico quando eu estiver me sentindo muito pesado e aí eu vou precisar de umas orientações específicas. Não precisa chegar nesse ponto. O que as pessoas podem fazer? Uma boa avaliação, muitas vezes, pode te dar muitas informações. Muitas pessoas chegam comigo lá na clínica só para fazer avaliação. Eu faço avaliação específica dentro daquilo que mais ou menos ele me passa, mas eu faço avaliação geral. Às vezes um problema no joelho é a consequência, mas a origem desse problema não é lá no joelho. Ele está com um probleminha lá no quadril, ele está com um probleminha lá no tornozelo. Então, muitas vezes, é sanando os problemas nas extremidades ou em outros pontos que a gente vai chegar no melhor resultado naquele ponto específico onde ele está sentindo. Então, muitas vezes as pessoas, e tu sabe da minha briga em relação a isso, né? Eu vou no massagista, eu fico maluco com isso. Não tem nada contra os massagistas quando diz respeito à massagem, ponto. Sim. Então, o conhecimento, ele não vem da axiologia. A gente é hora de laboratório, é hora de pesquisa, é trabalho com profissionais, é troca de informações, é viagem para o exterior, é isso e aquilo. Então, a gente sabe que isso é complicado. E um bom profissional faz uma boa avaliação com o seu atleta, com o seu paciente. Né? Não é chegar e colocar todo mundo sentadinho lá, agora vocês coloquem seu calção e nós vamos lá dar um trotezinho lá fora. O que todo educador físico, o que todo preparador físico faz? Vamos avaliar, vamos lá, vamos ver o percentual dos caras, vamos pegar lá as dobras, massa óssea, massa magra, vamos ver como é que estão esses caras para daí começar a fazer um trabalho. Precisa parâmetros. Tendo os parâmetros adequados, a gente consegue chegar num resultado bom. Ó, Jeff, tem a Ana Oliveira, ela pergunta, ela diz que fazia 40 quilômetros semanais de caminhada desde janeiro, em função de muito trabalho, e agora com a quarentena ela parou totalmente. O que ela deve fazer? Né? E aí tu comentou antes, né? De retomar, fazer uma avaliação, né? Aquilo que tu estava comentando antes, né? Essa pergunta da Ana vem de encontro àquilo que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, né? O que se recomenda? Faça uma boa avaliação, se identifica o percentual de massa magra e gorda daquela pessoa, vê se ela está apresentando sobrepeso ou não, verifica como estão as articulações, se está tudo ok, verifica se ela tem um calçado adequado para iniciar a sua prática esportiva, se ela tem algum problema de coluna, se não tem, se ela tem algum outro fator emocional, estresse, alguma coisa em si que possa incorrer em algum problema. E aí sim a gente passa algumas orientações. Então, tudo vem de uma avaliação bem feita. Mas daí a pouco alguém pode me dizer assim, professor, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma avaliação, coisa e tal. Cara, hoje com o YouTube, com um monte de coisa aqui, tu consegue pegar N dicas. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é estar lá com um profissional. Mas pelo menos você não vai verde para um trabalho. A gente consegue ter uma boa noção do que fazer ou o que não fazer, né? E hoje, com todas as informações que a gente tem na palma da mão aqui no celular, hoje se consegue fazer um bom trabalho e chegar em resultados bons, né? Não, e até mesmo assim, hoje em dia, né, Jeff, muita gente tá dando esse suporte, né?
Eu não sei como é que tu tá com os teus pacientes. Eu acredito que tem paciente que não conseguiram mais ir na clínica por algum motivo, né? Vários. E até mesmo esse suporte online, daqui a pouco eles devem estar te perguntando alguma coisa, ou tu disse, ó, faz isso por enquanto em casa, pelo menos para quando tu voltar, não voltar tão abaixo, né? É que são aquelas situações, né, Rômulo? Quando tu tem um paciente, eu trabalho muito com pós-operatório, né? No pós-operatório tem alguns fatores complicantes, dependendo da lesão e o tempo de evolução daquela lesão. Então, se muitas vezes aquele paciente parou por algum motivo ou outro, já numa fase mais adiantada da sua recuperação, da sua reabilitação, ele tem condições de fazer alguns exercícios, passando algumas orientações em Sim. casa mais adequadamente. Tem pacientes que não. Sim. Né? O que eu costumo muito dizer? Muitas vezes o paciente acha que dá e tem condições de fazer aquele exercício, mas não tem. E às vezes ele exagera. Hoje eu tive um exemplo clássico, um paciente meu já com 7 meses de cirurgia de joelho, ele já está correndo aí no piso duro, no asfalto, 10 quilômetros brincando. Adivinha se ele não está com uma dorzinha no tendão patelar. Né? Ele não está com aquela massa muscular adequada, ele está levando uma sobrecarga naquele tendão, começou um desconfortozinho atrás da patela que minou o tendão patelar. Então, Sim. esse tipo de coisa acaba interferindo num outro processo de recuperação, que é uma lesão que veio por tabela, muitas vezes por aquilo. Eu acho que eu posso fazer, enfim, mas não, né? Uhum. Então, é sempre importante trocar informações. Na dúvida, liga pro Jeff, liga pro Rômulo lá, que a gente consegue dar uma boa orientação. Ajuda. Jeff, o pessoal da Euro tá te perguntando aí. Tu achas que não tem poucos profissionais em clubes pequenos e médios no futebol? E esses profissionais que tu falou, poucos desses todos que tu falou, né? É que, na verdade, a realidade financeira dos clubes do interior e nos clubes menores aí é totalmente diferente dos outros, né? Se tu for comparar Grêmio Internacional, os 20 clubes grandes do Campeonato Brasileiro é outra realidade. Eu não diria os 20 grandes, tá? Vamos botar aí uns 15 grandes, uns 12 grandes, né? Os Sim. outros todos têm problemas financeiros, né? As pessoas acham assim, eu sou fisioterapeuta do Internacional lá do Grêmio, que eu ganho horrores de dinheiro, não é nada disso. Então, aquela coisa toda não é assim que funciona. Só que muitas vezes, quando um clube te dá suporte, mesmo os profissionais não ganhando aquilo tudo, as coisas funcionam bem. Nutricionista é fundamental, preparador físico bom, uma boa equipe de fisioterapia, médicos pedindo exames, avaliando adequadamente esses pacientes, todos eles integrados. E muitas vezes o psicólogo, como tu citaste o caso da Suzy Fleury ali, por exemplo, trabalhando um pouco na mente, na cabeça desses caras, né? Imagina um cara do clube do interior de Gauchão agora, por exemplo, que está sem receber aí, Sim. entre aspas, encerrou o contrato. Sim. Que cabeça esse cara tem para treinar? Então isso é muito complicado. Quando se tem 700, 500, 600 mil de salário lá todo mês pingando no clube grande, é uma barbada, não tem estresse. O problema são os outros profissionais, né? Esses têm só problemas. Exatamente. Então é muito complicado isso. Não tem como se ter uma estrutura assim nesses clubes menores. Quando esses clubes são mais organizados, que eles têm uma visão melhor, eles conseguem ter um caixa mínimo lá para dar condições, ter pelo menos o mínimo dentro da fisioterapia, uma sala de musculação, uma academia adequada e condições de trabalho para esses profissionais, com certeza esses clubes vão chegar. Isso é um fator diferencial. No mínimo, eles vão ter muito menos lesões do que os outros. Pode ter certeza disso. Então, o pessoal da Euro até botou aqui. Tudo bem, mas acho que falta um pouco de parceria de algo. Exatamente isso. Tu diz assim, é o mundo perfeito, né? É o mundo perfeito, né? Mas... Essa parceria poderia ser feita, por exemplo, com as universidades locais. O Aimoré pode fazer uma parceria aqui com a Unicinos, o Novo Hamburgo com a Fevale, enfim... Isso tudo é teoria, né? Às vezes as parcerias tem que ver se favorece A e B e as coisas andam juntas, né? Para nós é fácil a gente dissertar em cima desse assunto quando a gente não tem conhecimento de como funciona. Mas, sem dúvida alguma, a parceria com as universidades só ajudaria. Ó, Jeff, entrou aqui, ó, deu um tchauzinho para nós ali. O Mauro A Juliana Sandri, também, que era físio do Grêmio lá, feminino. A Juliana físio. E o Mauro em cima, o Mauro Sandri, em cima da Juliana, é o preparador físico do Magnus Futsal. Futsal, abraço, Mauro. De Sorocaba. O Mauro foi o professor que eu fiz o treinamento no sábado, né? Então, o Mauro que estava passando o treinamento no YouTube. Legal. Ali. Às 10 horas de sábado tem de novo. Quem quiser fazer, tá feito o convite. Então, o Mauro trabalha com
trabalhou muito tempo com o Falcão. Né? O Mauro, o cara que fez muito treino, trabalhou muito com o Falcão. O Mauro deve saber, o Falcão com toda a qualidade que tinha, mas era um cara que treinava. Além da técnica, ainda mais no futsal. O futsal hoje, ele é praticamente, não vamos dizer anaeróbio, né, Mauro? Mas ele tem um grande componente anaeróbico ali, que se o cara não tiver explosão o tempo inteiro, não tem como aguentar essa intensidade toda, né? Então, tu imagina um jogador com toda a técnica do mundo, se ele não tiver intensidade, ele também não joga. Não tem como, né? Então, são fatores que andam juntos. Exatamente. Jeff, até assim, eu soltei o nosso tempo aqui, depois que a gente fez a troca entrando no teu perfil, e eu soltei um pouco atrasado. No meu tem 38 minutos, deve ter uns 45 já, eu acho, minutos de live. Vambora. Quando estourar o tempo, tu grita aí. Não, eu tô tranquilo aqui, tô de boa. Tá me dando fome, mas vamos falando. E aí depois, Jeff, já avisando, se a Sofia, a nossa assistente aí, auxiliar para assuntos aleatórios, conseguir deixar salva a live no teu perfil, a hora que encerrar ela, botar salvar no teu stories ou salvar no teu perfil, aí eu também consigo buscar ali também, depois e gero pro meu perfil também. Olha o que o Mauro tá falando aí pro pessoal aqui, o que a gente acabou de comentar aqui, ó. Exatamente, uma predominância muito grande. Inclusive o Falcão teve dificuldades quando não conseguiu mais manter uma rotina de atleta. Se tu não consegue manter rotina de atleta, qual é a consequência? É uma lesão atrás da outra. Isso é inevitável. Então hoje tu vê, por exemplo, assim, alguns atletas têm até uma longevidade no futebol, né? Vamos usar o caso do Zé Roberto lá, que eu acho que se ele quisesse estava jogando até hoje. É o fator genético aliado ao fator profissional e atleta. Ser atleta significa abdicar de um monte de coisas, né? De noite, de bebida, de festas, de gandaias, treinar, muitas vezes da própria família, né? Então, isso é ser um atleta profissional. O que a gente vê muito hoje, tem muitos jogadores de futebol, não atletas de futebol. Então, existe uma diferença abissal, né? Sim. E esses, com certeza, vivem no DM, né? Sim. É verdade. O Carlos está te convidando para jogar e comer um churrasco aqui em Voti, ó. Não sei onde e aquele churrasco que eles fazem lá, tu não tem ideia, Romulo. É bom demais aquilo, cara. Nós vamos ter que fazer uma peladinha lá, ô Zé. Tô louco por aquela peladinha lá, só que não pode ser no inverno, lá é muito frio, cara. Então vamos ter que deixar passar a pandemia aí, o inverno, daí vamos brincar um pouquinho lá. O que o pessoal da Euro aqui, Romulo, está falando, isso aqui é uma verdade, né? Falta para os empresários brasileiros mudar o pensamento profissional. Eu não diria só a questão dos empresários, tá? Empresários que a gente se refere não só os que trabalham de futebol, mas os empresários de uma forma geral. É que o produto futebol, muitas vezes, ele depende muito do retorno televisão, né? E quando não tem a televisão envolvida, o investimento ele cai. Que eu saiba aí, eu ouvi comentários, o Flamengo estava fechando uma parceria com a Amazon. Imagina isso, né? O Flamengo vai ficar, se isso se concretizar mais na frente, a nível de Real Madrid, Barcelona e tudo mais. Então, o futebol, ele depende muito do investimento externo, não é o que acontece na Europa, na Premier League, por exemplo, onde os clubes são empresas e têm ações na bolsa, né? Ou alguns clubes são comprados por milionários que colocam horrores de dinheiro lá dentro. A nossa realidade aqui é distinta, né? Então, infelizmente, se depende muito de parcerias, de pessoas apaixonadas que colocam dinheiro lá dentro e, às vezes, tem uma visão um pouquinho melhor para divulgar suas empresas, né? E eu acredito que os empresários fazem isso com os clubes organizados. Ninguém quer ter o seu nome aliado a um clube onde é uma baderna, né? Então, as coisas funcionam assim. Exatamente. A Juliana, ela coloca a parceria com universidades, é uma baita oportunidade, pena que alguns clubes não percebem, e principalmente na área do departamento médico, né? Então é aquilo que tu falaste mesmo. É fazer a parceria com instituições, não digo só universidade, mas instituições em geral, né? E aí conseguir fechar usar essas clínicas que Romulo, mas assim, ó, na teoria isso é muito bonito, né? Mas a gente que já viveu ali dentro e, de uma certa forma, volta e meia está envolvido com isso, a gente sabe que tem N fatores, né? Primeiro de tudo é organização. Se o clube não tiver organização, não vai ser uma universidade que vai querer se aliar a isso.
né? Claro. Então precisa organização, apresentar um projeto sério de parceria e aí sim, aí as coisas podem funcionar. Senão não tem como, é inviável, né? Exatamente. E dentro do nosso tema, Jeff, tem alguma coisa que tu gostaria de falar para a galera, assim, que passou, que a gente não te perguntei, ninguém perguntou, tu veio pensando, não, vou falar sobre isso e acabou a gente não falando? Eu, na verdade, quando eu coloquei um postzinho no Instagram em relação a essas lesões do campeonato alemão do final de semana e dando uma chamadinha no pessoal de sábado, né? Sim. O que na minha prática lá na clínica eu tenho observado bastante? Tem muitas lesões ligamentares, né? O que está acontecendo de lesões de ligamento cruzado e lesões de tornozelo é uma grandeza. Por que isso acontece? A intensidade do jogo mudou demais, o sábado de tarde ele ficou competitivo, né? Uhum. E as pessoas não têm um preparo adequado para isso. Antes tinha me perguntado ali, ou alguém me perguntou em relação às 5 trocas no futebol, se veio para ficar. O futebol, para mim, ele tinha que ter 11 trocas. E tem que ser como o futsal. Tem que trocar lá vão ter, desde que saia na frente da mesinha e entre novamente para ter uma mesa que possa controlar isso. O futebol é um produto, ele tem que ser agradável aos nossos olhos e à televisão. E tu tem que preservar o atleta. Quando um treinador observa que aquele atleta está morto, está cansado dentro de campo, por que eu vou esperar esse cara se lesionar? Vem, entra outro. É assim que tem que se funcionar. O problema é que o futebol ele é muito antigo e muito atrasado em relação a isso. O futebol está anos-luz atrás de outros esportes. Esse é um grande problema, né? É o esporte mais praticado no mundo e o mais atrasado. Tu sabe que na base, né, é o que vão fazer agora. 5 substituições, né? Só que na base são 6 em 3 momentos. É o que eles vão fazer agora, né? São 5 substituições, mas tu pode parar o jogo 3 vezes, né? Tu não pode parar 5 vezes para trocar um jogador em cada vez, né? Então na base funciona assim. E eu acho muito bom isso, Jeff, porque, claro que na base, eu sou um pouco diferente da tua opinião, assim. Eu acho que na base deveria ter os 11, ou 10, ou 8, pelo menos. Porque na base tu tem que botar o jogador para jogar, tu tem que aparecer, o teu produto. Mas aí é por outra opção, né? Até por uma questão de descobrir talentos e colocar todo mundo ali para formar para a categoria principal. Dá a palavra aquela que o Tite tanto gosta, que é a minutagem, né? Botar o cara para estar jogando. Rodar. Isso aí. Então, acho isso importante. E no profissional, talvez não tanto. Acho que um pouquinho menos. Talvez 6 substituições. Eu falei 11 ali como uma forma, assim, de me expressar. Mas eu acho que as substituições, elas têm que ser revistas, entendeu? Tem que ser mais dinâmico. E o dinamismo do futsal só ensina o futebol de campo nesse aspecto. Eu muitos anos joguei futsal. Quem assiste um jogo de futsal hoje, aquilo é uma correria desenfreada, tremenda, não para um minuto. Por que não para? Entra um cara, sai outro cara. É tática pura. Aí os treinadores vão ter que trabalhar. Aí eles vão ter que se virar. Eles vão ter que ver as deficiências do outro lado lá. Eles vão ter que reconhecer os seus atletas ali, junto com o preparador físico sentadinho do lado dele. Ó, professor, fulano lá já tá mal, ó, não tem mais condições. Deu planilhazinha na mão. E vai começar a informação direto. Que é o que acontece nos esportes americanos de uma forma geral, né? E foi na live que eu fiz com o Márcio Vitória, o Márcio falou bastante disso, né? Da informação direta para ele dentro do atleta que já correu tanto, tá cansado tanto. Hoje em dia os caras estão com tudo informado, né? Tá tudo informatizado, né? O profissional tem outro detalhe também, o pessoal da Euro tá me colocando ali, é o fator financeiro, né? Claro, a gente sabe como funciona. Se tu tem um produto ali, tu quer deixar aquele teu produto ali à exposição para fazer negócio com aquele produto, né? Então... Mas tu não vai vender um produto baleado, né? Tu precisa do cara inteiro. Ele também colocou antes que a empresa comprou um clube em Portugal, né? Então, e no Paraguai. Então, qualquer coisa que precisar do nosso auxílio, nós estamos aí, né? Viver em Portugal não seria mal, né? Inclusive na barreira do idioma não teria. Eu acho que seria bem legal. Jeff, mas assim, ó, eu acho que, assim, eu tô pelo tempo, às vezes termina a live meio correndo, então para nós não ficar na correria de terminar, quero te agradecer já por tudo, não só pela live, mas por tudo, né, que tu sempre fez por mim ali nas lesões. Às vezes eu tô com uma dorzinha, Jeff, assim, né, aquela consulta, aí vou dar uma passada aí. Para quem manda um WhatsApp no meu celular, já está acostumado lá que está escrito não dou consultas via celular, mas isso não se aplica a uns e outros aí, né?
Então, Então, assim, ó, o Lucas, professor de Educação Física não, da Fevale. ô, Lucas, a questão de ter 11 bom ou não, aí também tu quer milagre, né? Então, assim, ó, a gente tem que trabalhar com o que tem na mão, velho. Isso aí. Paciência, né? Às vezes o treinador não troca ninguém porque quem tá lá no banco ele olha assim, mas enfim, né? Faz A gente parte. sabe como é que funciona. E deixar deixar, se a gente conseguir deixar a live salva para que as pessoas possam entrar depois, durante os dias e poder olhar, tirar dúvida. E também dizer para a galera que precisou alguma coisa, né? O Jeff está aí, com certeza, recomendo. É um baita profissional, né? Um cara gente boa. Tá me devendo um churrasco, né? Que isso ele disse que ia fazer eu tô devendo churrasco para todo mundo, cara. Eu tô ferrado quando voltar isso tudo. Tu falou que ia fazer um joguinho, quando puder agora fazer um joguinho O pessoal da Euro aí, quando tiver no Sul aí, tô à disposição, ó. É só me chamar no Insta ali, a gente combina direitinho e a gente conversa lá. Mas tô à disposição de vocês aí. Eu só vou pedir para minha assessora agora fazer esse salvamento aí, porque eu sou meio tosco aqui na coisa. Quando tu encerrar ela aí, ela vai aparecer ali, salvar no Insta ou salvar direto, aí ela manja. A Sofia nos ajuda. A Sofia tem mais horas de celular que de vida, cara. É uma figura. Dá um oi pra galera aqui, filho. Oi. Bom, Sofi. Se depender eu falei do churrasco, Pablo, e já veio o Pablo, já veio a Ana, eu acho que vai ficar difícil pro churrasco, porque deve coisa pra Ana há 2 anos já, então vai ser complicado, né? Se o Pablo também tá dizendo. Mas a gente vai pagar isso tudo, calma que tudo no seu momento. Não, e agora vai ser com mais prazer ainda, né? Porque vai ser bom se encontrar de novo, poder conversar, poder abraçar, poder cumprimentar, né? Mas, cara, sabe que chega a me dar uma depressão, às vezes eu tô lá na clínica trabalhando com os caras assim, pô, tu quer lá, cumprimento, valeu, cara, e é complicado, viu? Mas a gente tem que achar uma maneira de tocar o barco, né? Aproveitando o gancho em relação a isso, eu acho que as pessoas têm que continuar fazendo suas atividades físicas, têm que continuar mantendo seu cuidado, tem que ir tocando para frente e não pode baixar o moral, porque isso aí possivelmente vai levar uns 2 mesinhos ainda para a gente sair desse enrosco, né? O Rio Grande do Sul aqui é referência mundial, né? Se a gente for comparar com Portugal, lá que tem 1.500 casos lá e a mesma população do Rio Grande do Sul, nós temos aqui, não tem 200. Então a gente aqui, nós somos privilegiados aqui. Então a gente tem que aproveitar esse momento e botar o corpo para se mexer, não dá para ficar parado não, né? Exatamente. Isso é importante. Cara, te agradecer então, acho que daqui a pouco nosso tempo está estourando mesmo. Agradecer quem participou. A gente, aquilo que eu falei no início e no meio ali, não conseguimos printar muitas conversas, tudo, né? Então quem puder... quem quiser me fazer perguntas no direct, quiser conversar comigo aí, tá à disposição. Sintam-se à vontade, hein? O Giovanni tá dizendo que é tão bom que fez tu fazer gol de canhota até ali, ó. Meu Deus do céu. Esse eu fiz milagre. Olha chapéu. E te deixar um abraço, dizer que o dia que eu tiver pelo centro ali, eu vou dar uma passada lá pra falar contigo. E, ó, o Lucas conhece, o Lucas viu, ó, os cara lá no curso da CBS se apavoraram com a minha evolução, né? Da evolução técnica e tática e as bandagens no joelho, tudo, os caras dizendo, mas como é que tu consegue? Eu digo, isso aí. Eu imagino. Às vezes o problema é a bola, Lucas. Uma figura. Tá, estou à disposição de vocês aí pro pessoal, quem quiser entrar em contato aí, sintam-se à vontade. Com certeza, e quem falar comigo, alguma coisa, a gente já passa o contato também. E deixar pra galera que todo mundo fique bem aí. E que a Sofia te dá um cursinho aí pra nós. Daqui a pouco tu tá fazendo online já. Deixa pra mim aqui que eu vou fazer um curso com ela, eu tô precisando. Abraço pra todo mundo aí, boa noite. Valeu, abração. Obrigadão mais uma vez. Valeu, tchau, tchau. Certeza que deseja encerrar seu vídeo, eu preciso agora salvar. Encerrar vídeo.